Estamos iniciando mais uma edição do TV Atende e hoje recebendo em nossos estúdios o psicólogo Fábio Henrique Caldas. Fábio, seja bem-vindo a mais uma edição do TV Atende. Obrigado mais uma vez a todos vocês da TV Andradas e aos telespectadores que mais uma vez nos ouvem. O assunto de hoje é a síndrome de burnout. Falando assim, as pessoas podem ficar assustadas. O que vem a ser isso? Mas é uma coisa que está ligada diretamente ao nosso dia a dia, né? Correto. Esse termo, burnout, surgiu em 1974, pela primeira vez em que o americano começou a investigar algumas coisas decorrentes do trabalho, entre elas o burnout. Esse termo em inglês, ele significa queima, uma exaustão emocional, um esgotamento emocional. Inclusive o burnout tem uma classificação internacional das doenças e com relação ao trabalho no grupo 5, classificado com esse termo em português, esgotamento profissional. A pessoa tem essa sensação de esgotamento profissional, ela tem irritabilidade, tem uma certa despersonalização, que é aquela característica ou aquele modo em que a pessoa já não se sente como dentro do próprio corpo. Ela tem a sensação de que é um robô, como se estivesse fora apenas assistindo o que o corpo está fazendo. Tem também a desvalorização de si mesma, é uma das características do burnout. A sensação de inutilidade, de improdutividade, a agressividade, acredito que eu já tenha mencionado, a ansiedade e vários outros sintomas decorrentes do burnout que a gente ainda vai poder falar a respeito. Isso é uma doença, um estresse ocasionado no ambiente de trabalho? Na realidade, o burnout seria uma consequência do estresse. Ele não é um sinônimo do estresse, mas ele é uma das formas, uma das manifestações do estresse gerado pelo contato direto, excessivo, do trabalhador e constante do trabalhador com o ambiente de trabalho. Geralmente as pessoas acometidas são aquelas que lidam diretamente com as pessoas, são cuidadores, são as pessoas que solucionam problemas, queixas de consumidores, de clientes, são pessoas que lidam com regras, são pessoas que lidam com meios muito exigentes no dia a dia na execução do seu trabalho. Entre essas pessoas, nós podemos destacar aqueles que têm maior probabilidade de ter sintomas de esgotamento profissional, os cuidadores da área de saúde, médicos, enfermeiros, psicólogos, enfim, todos da área de saúde. Temos os professores, os educadores, os policiais, agentes penitenciários, as mulheres que normalmente têm dupla jornada de trabalho, seu trabalho fora de casa, também tem o trabalho em casa, com os filhos, os cuidados da casa em si, assistentes sociais, todos esses que são cuidadores e que têm um alto engajamento com a sua profissão. De repente são pessoas que, associadas às características do trabalho, à demanda do trabalho, com as suas características individuais, a sua personalidade. Geralmente são pessoas, além do engajamento, comprometimento, muito dedicadas, muito centralizadoras, não conseguem delegar tarefas. Além disso, tem o pessimismo em relação a algumas atitudes do dia a dia. Podem estar associados ainda a dificuldades de relacionamento com chefia no trabalho, dificuldades de relacionamento com os colegas. Não que este não consiga se relacionar, mas podem existir dificuldades nesses relacionamentos. As questões de política da organização, os meios como acontecem, se há favoritismos ou não, politicagens ou não, se há apoio social da empresa ou não na vida dos seus funcionários. Existem vários fatores que contribuem, tanto individuais quanto da organização da empresa. Quando a pessoa chega nesse ponto, assim, exausta, que começa a ficar nervosa, começa a agir dessa maneira, ela pode achar que isso é uma coisa do dia a dia, porque ela está cansada, mas como identificar essa síndrome e como tratá-la? Correto. O estresse gerado nessa situação que vai resultar no esgotamento, ele geralmente se manifesta fisicamente como cansaço físico, cansaço, mal-estar geral, dores na coluna, principalmente na região lombar, na cervical, dores de cabeça constantes, a cefaleia, a enxaqueca. Também tem outros sintomas digestivos, gastrointestinais, úlceras, funcionamento intestinal. Temos outros sintomas relacionados ao pulmão, como asmas, a imunidade, como a baixa constante.
dessa questão da defesa do corpo se manifestando como resfriados, gripes constantes. Temos outros sintomas ainda que podemos citar, como dores musculares, dores ósseos musculares nas juntas, dores pelo corpo de modo geral. Ou seja, mexe com todo o corpo da pessoa. Exatamente, mexe com todo o funcionamento. Até porque cada parte do nosso corpo, psicossomaticamente, ou seja, dizendo em manifestações físicas as coisas emocionais, os assuntos psicológicos, está relacionado a um dos nossos sentimentos, a alguma vivência que temos. Temos órgãos, temos partes relacionadas a pessoas, relacionadas a sentimentos como tristeza, como raiva, como preocupação. E preocupação, aliás, é um dos sentimentos uma das emoções mais desperdiçadas, a energia mais desperdiçada. E burnout tem uma das características essa falta de energia, como tudo foi queimado durante o trabalho no decorrer do tempo. E essa preocupação é algo que não produz resultados, é estarmos antecipando algo que no momento não podemos resolver. Férias resolve? A pessoa desligar, descansar ou não? Tem que ser feito um tratamento? Férias seria apenas uma interrupção no processo, mas na realidade o burnout também gera em algumas vezes contém a característica da falta de realização profissional, pelos fatores organizacionais ou pelos fatores individuais, comorbidades existentes, ou seja, estados psicológicos que contribuem para que isso agrave, como por exemplo uma ansiedade crônica, a depressão. Essas coisas precisam ser tratadas. O burnout ele não se resolve apenas com férias, ele vai ser resolvido com psicoterapia, de repente associado à medicação. Como que a pessoa percebe que ela precisa de ajuda? Porque você falou que envolve dor no corpo, a pessoa fica agressiva, ou seja, a pessoa se transforma em outra pessoa devido a esse cansaço, a esse esgotamento. Quando que ela fala assim, eu preciso de ajuda, eu não estou bem? A pessoa consegue identificar isso? Ou ela acha que é uma coisa do dia a dia que vai passar? Trabalhei muito hoje, estou assim, trabalhei muita semana, final de semana eu descanso, melhoro. Sim, não só a agressividade e outras características que eu gostaria de citar, também existe o desinteresse pelo trabalho, a apatia, manifestada como essa exaustão. Além da apatia, a pessoa perde a empatia, que é a capacidade de se colocar no lugar do outro. De repente se torna insensível aos afetos das outras pessoas, dos clientes, as pessoas que estão sendo atendidas ou cuidadas. Manifesta-se assim até como um certo cinismo nesse atendimento, como essa forma da indiferença. O que seria esse cinismo? Seria o desinteresse ou a desqualificação, não consegue mais seguir regras, não consegue mais seguir padrões morais. A pessoa perde totalmente as características iniciais do trabalho. Todo aquele engajamento, toda aquela força de vontade, todo aquele desejo, isso se perde com o burnout, se perde com esses sintomas ao longo do tempo. Então o desinteresse, a apatia, as dores, todas as outras coisas que falamos associadas são sintomas do quadro de esgotamento profissional. As empresas devem ficar atentas a isso então, né? Muito provável, muito bom que fiquem atentas, até porque o que acontece com o quadro é que esses funcionários começam a apresentar absenteísmo, isso que significa faltas constantes ao trabalho, o rendimento cai. As pessoas, existem dados estatísticos da International Stress Management Association no Brasil, da Ana Cristina Rossi, psicóloga responsável pela associação, de que 4,5% do PIB, do Produto Interno Bruto do Brasil, se perde em decorrência de esgotamento profissional. Tá certo, Fábio. Eu agradeço a sua participação e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Começamos hoje no TV Atende com o psicólogo Fábio Henrique Caldas.